Vamos falar de Silvio Almeida? Olha, o Silvio Almeida, a gente concorda em muita coisa, discorda em outra, mas Silvio Almeida é meu amigo, um dos homens mais brilhantes que eu conheço. Não brinca não, assim. Dudu, você não tem. Dudu, você não tem taco pra lutar com o Silvio Almeida. Tem não, né, pra jogar sinuca com ele. Você perde. Oxi, já chego nele. Mas antes o que aconteceu, vai. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, disse nesta terça que o pedido de impeachment contra ele, feito por deputados oposicionistas, é constrangedor. Os congressistas apresentaram um requerimento depois de vir a público a notícia que o ministério pagou a viagem a Brasília de Luciane Barbosa Farias, mulher de um integrante do Comando Vermelho. O ministro deu as declarações em audiência pública das comissões de fiscalização financeira e controle e segurança pública. O titular dos Direitos Humanos afirmou também que o documento trata-se de uma peça jurídica de quinta categoria. Põe o vídeo. Mas eu preciso aqui tecer algumas palavras sobre o pedido de impeachment que alguns deputados protocolizaram contra mim com o curioso título, no mínimo curioso, título de denúncia. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores. Mas não é constrangedor para mim. É constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler, quer falar com muito respeito, que reveja sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe-me dizê-lo, de quinta categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. Queria avisar aos deputados que assinaram que erraram o destinatário. Quem julga crime de responsabilidade que não é conexo ao imputado ao presidente da República não é o Congresso Nacional, mas é o Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese está expressamente regulada, senhoras e senhores, pelo artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Mas quem escreveu isso aqui faltou essa aula, infelizmente. Portanto, isso aqui não deveria ter sido destinado ao presidente Arthur Lira, que já deve estar cheio de trabalho para fazer. Quando você pensa que a peça vai determinar qual ato supostamente praticado ou ordenado, a peça se acaba. Ela simplesmente se encerra sem descrever qual o crime de responsabilidade que teria sido supostamente praticado. Então, senhoras e senhores, essa é a qualidade desse documento, que, como eu já disse, sequer foi encaminhado ao lugar correto. Então, assim, não ter o crime de responsabilidade não tem nada. Porque foi lá ainda por causa daquela senhora mulher de um traficante que participou de um evento. Que, atenção, é de um conselho que pertence ao Ministério dos Direitos Humanos, mas o conselho é independente. Eu já explico mais porque ele falou do assunto. Vai lá, vamos lá. No encontro referido, no qual participou a mencionada senhora, que eu nunca vi, com a qual eu nunca me reuni, foram os comitês estaduais que indicaram seus representantes. Mesmo que o Ministério contasse com qualquer serviço de inteligência, o nome da referida senhora foi recebido em 3 de outubro pelo Ministério dos Direitos Humanos, e ela só veio a sofrer condenação em 8 de outubro. Então, atenção, a tal da Luciane, mulher de um traficante, né? Ela foi indicada para participar de um evento pelo Conselho Estadual lá do Amazonas. Não teve nada a ver com uma decisão do Silvio Almeida, portanto, ensejando denúncia. Isso tudo foi uma tentativa de comprometer o ministro Dino, de comprometer o Silvio. Ainda que, obviamente, ela não devesse estar lá. Nós já sabemos disso. Né? E aí sim, né? Aproveitando que o Silvio estava ali, presta atenção. Aproveitando que o Silvio estava ali, o Eduardo Bolsonaro ignorou a razão dele estar ali, resolveu atacar o ministro Flávio Dino e levou uma resposta da qual nós precisamos sobre a qual nós precisamos falar aqui. Vai aí, vai. Ministro, é o seguinte, Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que
conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros ou não. Eu quero dizer da minha enorme surpresa pelo fato do deputado estar preocupado com a questão racial no Brasil. Isso para mim é uma grande novidade. Eu quero saber qual é o motivo dessa pergunta, e essa pergunta dirigida especificamente... Eu quero falar, deputado, por favor. Essa pergunta dirigida a mim. Eu acho muito estranha essa pergunta, porque eu sou ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. É um objeto, mas deve haver algum motivo para que essa pergunta tenha sido a mim dirigida. Eu só acho que o deputado ele tinha que ter um pouco mais de respeito com essa questão. O deputado demonstra que não tem o menor respeito pela questão racial, não tem o menor respeito pelos negros brasileiros. Por que será que ele fez a pergunta ao Silvio, hein? Que o Silvio é negro? Aproveitando que o ministro dos Direitos Humanos é negro, eu quero atacar o ministro da Justiça. Então eu vou perguntar, o senhor acha mesmo que ele é negro? Aí eu disse, mas por que para mim? Fazendo proselitismo, tentando constranger o Silvio. Como se ele tivesse obrigação, como se o Silvio fosse um autenticador, Larissa Voglio-Bene, de quem é negro e quem não é. Mas isso é detestável. E como se Eduardo Bolsonaro fosse uma pessoa realmente preocupada com a causa. O que também nunca aconteceu. Aliás, Eduardo que vai voltar ainda hoje. Eduardo vai voltar ainda hoje. Um amigão de um rapaz que andou dizendo coisas sobre necrofilia por aí. É abjeto ter esse tipo de comportamento. Porque nem sequer estava discutindo a questão ali. Era só uma oportunidade para atacar o ministro da Justiça.